Salve aí, estanceiros, mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com o Felipe. Beleza, E galera? aí, mano? Hoje nós vamos mostrar pra vocês esse Golf aí. Começa falando um pouquinho dele, que ano que é, o motor. Ele é um 9898, GLX na verdade, né? 2.0. O famoso fluxo cruzado, né? Isso. E já fez muita coisa nesse carro, né? Um pouquinho. Quando você olha assim, parece simples, né? Mas tipo, você vai ver, quase tudo é trocado, né? Bastante de cada canto tem algum É, detalhe. não tem uma traseira que não tem nada, uma frente que não tem nada. Bastante tempo mexendo nele. Vamos começar nessa traseira aqui. O que você já fez aqui? Na traseira, acho que o que mais chama atenção é o aerofólio, né? Um pouco diferente. A lanterna também. Uma lanterninha que tinha de acessório de época. Hoje em dia tá comum, né? As lanternas Tá clear. Isso. Mas no Golf na já moda aí. bastante tempo o pessoal usa, né? As Já coloridas. tem azul, vermelha, as fumê, verde, tem bastante cor. Não é um negócio que começou agora. Faz bastante. Mesmo tipo, não era moda, o pessoal do Golf já usava, né? Já tinha. Essa plataforma de Golf aqui é uma das que mais tem acessório de modificação, acessório de época. Outras preparadoras na época faziam peças, né, para ele. Então tem bastante coisa aí para modificar. Esse aerofólio que fala da onde que veio, né? É o Zender. Esse aero aí, Zender é uma das preparadoras da época, né? Tinha bastante peça pro carro. Essa peça específica ela veio da Bulgária. Consegui comprar com um rapaz que importou. Ele ia até usar no projeto dele, ele acabou mudando, aí eu comprei dele já tem alguns anos já. Tem o Rack Blend aqui também, né? Esse Rack Blend aí, ele era fumê original. Um colega meu, ele importou, no caminho acabou quebrando, dando um trincadinho na peça e não ficou legal o conserto. Aí ele passou pra mim, eu mudei, pintei ela de prata, coloquei um detalhinho, um adesivo pra dar uma ligada com a lanterna. Quem não sabe, Rack Blend é essa peça aqui, ela une as duas lanternas. E geralmente é vendido tipo no mesmo estilo da lanterna, né? Isso, ela vem como, você olha na traseira, dá a impressão que é uma peça continuação só. da lanterna. Tem aerofolinho normal aqui em cima, né? É do GTI? Não, isso aí é original dele mesmo. É dele mesmo? O GTI ou o GLX saía. GLX Só o GL também. que saiu sem nada. O escape. O escapezinho tá só com o JK, tem um 4 em 1 lá na frente. E o resto é só cano. Aí ele tem os kitinhos de fender também, né? Isso, tem o kit de fender. Na verdade foi meio uma brincadeira aí com os GTIs que saíram 4 portas lá fora, né? Tem até o embleminha ali. Que o fazer uma graça. O embleminha é diferente, né? Tipo, do GTI daqui, ele é aquele mais larguinho e mais comprido, né? Ele, na verdade, ele acompanha as letras do europeu, né? Que já vinha, como lá na Europa saiu primeiro, né? Então antigamente usava primeiro essas letrinhas aí. Aí depois pra cá acabou vindo. Tem o GTI que vendia lá pra África do Sul também, é outro grafismo de letra também. Isso aí eu não sabia, não. Bastante peça diferente. Aí tem os fender aqui, né, de GTI. Isso, os fenderzinho, aí o borrachão, né? Geralmente esse kit de fender ele é feito pro alemão, que tem o friso, né? O alemão GTI, o friso dele é mais largo. Kit de para-choque e tal. Aqui eu só fiz no kit do mexicano mesmo, os frisos é original do carro, para-choque original do carro, só pintei de preto e coloquei os fender. Aí tem as rodinhas BBS, né? Qual que é as medidas? A roda é da Rodeira, 17 por... Originalmente era um jogo talo 8,5. Depois eu consegui... Teve uma oportunidade de eu conseguir comprar um parzinho de tala 10 pra pôr atrás. Aí até uma das 8,5 eu joguei por step, então o carro tem 5 rodas BBS. Traseira 10, dianteira 8,5.
4.100, 5.100, eu tô usando 5.100, que eu passei todo o kit de freio do carro tô usando o kit da Passat VR6, então o carro agora original era tambor, tá com disco traseiro, e dianteira era disco sólido, tá com disco ventilado maior, de 288mm. Tem o detalhinho aqui da válvula, né? Tá com essa válvula invisível aí que o pessoal fala, né? E aí aqui você tem que desparafusar ela e parafusar para encher? Isso, você tira essa tampinha aí, né, que ela é só para dar um acabamento. Aí já tem o biquinho ali atrás, aí vai rosqueado um extensor e aí ele fica como se fosse um bico normal, você pode encher com qualquer posto. Da hora. O freio acho que não dá pra ver, né? Dá pra ver que o disco é grandão aqui. Passa bem aí, perto. passa lambendo a roda. Aí aqui também tem uma frentinha diferente, né? Na frente mudei bastante coisa também. Coloquei os pisquinhos lateral, originalmente é amarelinho. Coloquei esses branquinhos. Combina, né? Porque não tem nada colorido no carro. Eu acabei virando ele todo pro clear, né? A parte de lanterna, iluminação. Ele não tinha farol de milha também. Coloquei esses milhas aí, esses EKW aí também. Tudo acessório de época. É coisa que, tipo, quem não conhece, olha, nem repara, né? Tipo... passa meio despercebido. Porque todos têm aqui, só que... É aqueles 3 divididinhos, né? Isso. Os que saiu aqui era 3 peças, né? O do meio milha, o central só um espelhinho e a setinha no canto. Esse meio ele tinha um acabamento tampando, porque ele não tinha o milha, né? Então só funcionava a seta. E é um projetor, né? Tem um projetorzinho. O EKW é uma marca austríaca, né? Também peça. Tem aqui, ó, Made. Deixa eu ver se dá pra pegar. Made em Áustria. Da hora. Aí o farol é uma réplica, né? A marca dele é TYC. É uma réplica também acessório de época dos Hella Twin, né? Aí o Hella Twin, todos que eu vi, a maioria era fumê, né? Eu não sei se saiu algum com a lente branca, assim. Aí essa réplica tinha a opção fumê ou a clarinha. Eu comprei de um amigo também, ele tinha escolhido essa lentezinha clara. Pra mim, eu acho que no meu combinou mais, porque o carro é claro, as lanternas, seta, tá tudo clarinho, né? Eu acho que combinou um pouquinho mais. Aí tá com a grade do GTI, gradinha 2 filetes. Mas não aparece porque tem essa outra pecinha que eu tô tampando aí. De 2 que tem 1, né? É 2 que tem 1. Essa peça só dá nessa grade ou na de 3 também dá? Ela dá na de 3 também. Dá certo nas duas. E essa marca aqui, Prestige? Essa peça Prestige aí também é uma marca de fora, também de época. Eu cheguei a ver essa peça sendo vendida em catálogo de peça para Golf MK3 no Japão. Eu cheguei a ver anúncio dessa peça, né? O pessoal de fora aí que tem catálogo antigo tinha preparadores de época, né? Tinha vários acessórios, detalhe de para-choque, tudo. E essa gradinha, essa testeirinha da grade aí, ela veio da Polônia. Um conhecido meu, ele acabou morando fora, ele conseguiu comprar, ele mandou pro Brasil aqui, aí eu acabei comprando dele. Tem mais alguma coisa que veio de fora? Além da grade, na verdade, a maioria das peças dele vem tudo de fora, né? Milha, farol, tudo acaba vindo importado, cada um vem de um que acaba depois pegando de alguém que pegou de lá, né? Eu mesmo, que eu importei foi só o kit de fender, o resto foi tudo conseguindo com o pessoal que comprou, às vezes mudou o projeto ou comprou mesmo para vender. E aí acabei pegando, né? Tem gente que tem mais facilidade nessa parte de importação aí. E esse spoiler vai passar a receita? Passa, isso aí nunca foi segredo, né? O pessoal que pergunta sempre fala. Galera, comenta aí, o que vocês acham que é esse spoiler aqui? Da onde que veio? De que carro? Fala aí, da onde que veio? O pessoal fica olhando bastante, é diferente, né? Grande, né? Ele é um pouquinho avançado aí fora do para-choque. E nada mais é do que um pedaço de outro para-choque de Golf. E essa parte aqui, essa parte preta aqui, eu recortei e fiz um spoilerzinho ali embaixo, serve certinho. Quando fala, se você bate o olho, nossa, pior que é igualzinho, né? Aí abre a mesma visão, consegue ver. A mesma curva, o mesmo tamanho. Que é do carro mesmo. E ali embaixo também,
Tem aquele detalhinho, né? Tem essas barbataninhas aí, são umas pecinhas também que vão encaixadas aí nesses filetinhos, né? Que são original da cor do carro. Tem essas barbataninhas que o pessoal fala também. Detalhinho, né? Tipo, parece que é só pintado, mas tudo tem uma pecinha, né? Umas coisinhas que passam. Quem conhece mesmo, se conhece um pouco mais das peças, já bate o olho e já vê. Mas bastante coisinhas ficava passando despercebido. Tem o teto, né, que você pegou assim já, né? O teto eu peguei assim. O cara tinha feito fazia uns 2, 3 meses antes de eu comprar o carro. Tava recente, veio até a maçanetinha, veio até com plastiquinho. Ele já tem 7 anos já esse teto no carro. E pra galera que tem dúvida, molha ou não molha? Não entra água. Não entra, pode pegar chuva, pode lavar, mandar no lava rápido, não entra água. É tipo uma lona de caminhonete, né? Se o cara põe na caminhonete, não entra água. Então, a maioria do pessoal faz com aquele material que lembra o corvinho, né? Mais parecendo couro. Esse daqui, na época, o rapaz pagou até um pouco mais caro, diz ele, né? Depois eu dei uma pesquisada, que é o mesmo tecido que o pessoal faz as capotas dos Porsche lá fora, né? Veio da Alemanha, esse tecidinho impermeável. E ele preferiu que ele queria preto, ele não queria nada parecendo com couro, ele pediu, pagou um valor X acima para usar esse tecido aí, que era uma opção que eles forneciam. Tipo, até o que no carro aqui, o que é comum, não é o comum, né? Tem alguma coisa a mais. Tem uma mudançazinha aí. E aí mostra o interior aí, do outro lado aqui. Aí de interna eu fiz teto preto, que acho que dá uma diferença grande dentro do carro. Foi pintado as colunas. Fiz tudo em casa também, o teto, revesti ele com camurça. Aí peça que eu não pintei, que eu consegui original preta, foi luz de teto. Ela já saiu original, algumas versões de fora saíram preta, e os puxadores de teto também, que são de Passat, são originais pretos também. A única peça que eu pintei foi quebra-sol. Existe versão preta também, porém é meio difícil de conseguir, até lá fora é um pouco raro. Aí de interna, parte do painel, mexendo quase tudo também, volante é de Passat VR6, tem chave de farol com regulagem de altura elétrica, porém não tá ligado, eu preciso arrumar um motorzinho para colocar. Luzinha de ABS, botão de alerta central de Golf conversível. Troquei console, né? Tirei o console com porta-copo, coloquei o console do Golf alemão para usar o porta-fita. Manoplinha GTI, mandei fazer as costurinhas vermelhas, né? Combinando com o volante. O console original dele, ele vem até onde? Ele é completão igualzinho, assim, dessa versão do GLX meu, ele é igualzinho. A diferença é que ele tem 2 porta-copos aqui na frente. Ele tem essa coisinha atrás? Tem normal essa parte traseira do console, mas esse meu aí eu consegui trocar ele também. Ele tem no caso era um porta-treco, tá? Você dá uma arrumadinha no reloginho, mas ele tem um porta-treco aqui e um suporte de um porta-copo traseiro aí também. É um console um pouco difícil de encontrar, só saiu nas versões mais completas. Também troquei essa peça aí. Porta-luva inferior de Golf alemão com ar-condicionado. Tem umas versões de Golf que não tem ar, né? Que originalmente era um porta-luva em cima. Coloquei essa capinha. Aí passei o porta-luva para baixo. Um modelo que saiu, quando tem airbag, ele sai com o porta-luva inferior aí,
também veio da Alemanha isso daí. É o modelinho que saiu no Brasil com o airbag, o botãozinho é no meio. O do alemão ele saiu aqui na lateralzinha também, e para ar-condicionado. Tem algumas versões de Golf que saiu sem ar, então o porta-luva ele é um pouco maior, porque tem as caixarias do ar ali atrás de ventilação. Aí esse com ar-condicionado ele é um pouquinho menor. Então é original, não tive que adaptar nada, serviu certinho no carro. O painel também, né? Que você trocou. O painel eu usava um painelzinho prata 260. Aí eu acabei dando uma mudada aí de novo. Porém ele é o painel original do carro, mas não tá original. É uma coisa que não sei se o pessoal repara, mas a parte do velocímetro ali é fundo preto original, né, de qualquer Golf que veio pra cá. Porém a estrutura em volta ela é cinza. E esse daqui ele usa uma caixa do 260 lá, do VR6, que ela é preta. Aí coloquei o arinho, coloquei os ponteirinhos de VR6 também, que é laranjinha, para dar uma diferença. Então é um original, mas tem umas mudanças aí. É original, mas não é. Um radinho estilo de época, né? Um pioneerzinho aí, simplesinho. Consegui colocar um Bluetooth nele interno. Os botões de vidro já tinha aqui no meio? Sim. Aí é original, é dos vidros traseiros, né? Ah, tá certo. Comando do motorista pro vidro traseiro. Aí ar-condicionado, desembaçador, as travas dele a vácuo ainda funciona tudo original, alarme original. O carro é bem completo, o arzinho dele funcionando certinho. O carrinho assim é gostoso de dar uma voltinha, não perde nada para carro mais novo aí não. Tem tudo que o carro novo tem, né? Sim. Ar, direção, vidro, trava. Teto solar. Panorâmico. É isso aí, mano. O carrinho é top. Pra montar um desse hoje em dia, claro que tipo... faz muitos anos, antigamente as coisas eram mais baratas. Mas pra montar hoje em dia, quanto você acha que ia gastar? Eu calculei que só falando de peças de Golf mesmo, né? Falando assim, farol, lanterna e peça de interior que eu troquei, eu acho que fácil uns 15 mil só nessas peças. E sem falar suspensão, roda, e fora o valor do carro, né? 15, mas eu vi umas rodas mais ou menos desse jeito por 6. Uma suspensão é mais uns 4 e pouco. Já vai mais 5. Já põe mais 10, 25. Mais valor do carro também, né? Que aí vai de conservação, tudo, né? Esse carro tem um histórico legal dele, tem a documentação dele toda desde zero, nota fiscal de compra, manual, tudo certinho, né? O carro tem uma quilometragem boa, comprei ele com 110 mil km, tá com 165 agora, faz 7 anos que eu tenho. Então o carro é uma base boa, né? Apesar de ser um carro com mais de 20 anos, sempre tem detalhinho, sempre tem coisinha pra fazer, né? Mas o carro, ele é a base dele, a estrutura dele é bem boa, mecanicamente o carro é impecável, tudo certinho, tudo funciona. Mostra o capô aqui também. Quanto que ele tá valendo de tabela? A tabela dele, eu vi esses dias, tá em torno de 18, 19 mil, o GLX, né? Então você põe em 20 praticamente, para estar um conservado. E mais 25 para mexer, 45 conto. Passa dos 40 fácil. O motor tá meio sujo, mandei lavar, mas o pessoal tava na correria, não deu tempo. Tem os amortecedores de capô também, né? Tem amortecedorzinho também, fica até a dica para quem quiser fazer. É amortecedor de tampa traseira de MK3 mesmo. Dá o tamanho certinho, ele encaixa certinho a furação ali. Só tem que cortar o pininho um pouquinho aqui na frente também, não tem que alterar nada no carro. De mecânica, tudo original, filtro original. Diferencinha que eu fiz foi coletor, né? Coloquei coletorzinho 4 em 1. Aí ganhei uma tampinha original preta ali de reservatório de um amigo meu, uma tampinha original da Volks. O resto, basicamente, tudo original. Capinha da bateria é legal. Original dele, eu coloquei esse negocinho que o pessoal usa aí quando vai deixar o carro um pouco parado, viajar, né? Você consegue cortar a corrente da bateria. De resto, tudo original. Tem até uns adesivinhos aqui ainda, né? Tem.
Um outro detalhinho que eu coloquei também, que às vezes até eu esqueço, é essa borrachinha, uma besteirinha assim, mas que saiu só em alguns aqui no Brasil, algum modelinho alemão, né? Que ele dá um acabamentinho aqui na hora que ele fecha no Não farol. fica um vãozinho, né? E é original, esse não veio, né? Os mexicanos não vieram, mas ele tem todos os furinhos pros pinos, tudo, ele encaixa certinho. Muito bom. Dá uma ligadinha nele, pá. Que o ronco é diferente, né, desse carro. Um pouquinho barulhento. Minha mulher que fala assim, por que seu carro não tem um ronco igual ao do carro do Felipe? Os vizinhos devem amar, né? Ah, ele sabe a hora que eu tô saindo e a hora que eu tô chegando. Ele sabe a hora que você tá 5 minutos longe de casa, já tá escutando. Na rua de trás já dá pra... Já falou, o Felipe tá chegando. E aí, agora é a hora da verdade. Vai vender ou não vai? Difícil, hein? Tem hora que vai, tem hora que não. Tá anunciado. Mas dá dó, tem hora que eu falo, não, tá na hora dele ir, já 7 anos, já deu pra curtir, tá na hora de passar pra frente pra alguém ter oportunidade de curtir ele também, mas tem hora que dá uma dor no coração. Não sei ainda se vai ou não, tá anunciado, talvez não vá, né, não sabe, né, dia de amanhã, às vezes muda os planos, mas se for também vai fazer falta, mas pelo menos vou ter vai dar pra guardar as memórias dele e ter os vídeos aí também, né, que vai dar pra recordar se ele for embora mesmo, quando bater saudades, dá pra entrar lá no YouTube e assistir o vídeo aí no canal. Dá pra ver o projetinho como é que era. Quem sabe, ou pode ter mais vídeo depois, ou pode ser o último de despedida. Pode ser, verdade, pode ser despedida, ou pode ser que a gente faça mais, fique com ele e mude alguma coisa aí. Que é um baita carro, né, mano? O carro é legal. Assim, pro modelo dele, né, um carro aí já, não é um carro novo, é um senhorzinho, né, um carro velhinho, mas é um carro gostoso de usar para viajar, a estrutura, né, que eles já incluíram na época nesse carro aqui, não tem o que falar. Você tem a Audinha lá também, você sabe como é que é, apesar dela ser um pouco mais nova. Mas a tecnologia que já tinha, o conforto que esses carros traz aí, tem muito carro novo que... Quando você pega um carro desse é difícil você trocar, porque o carro que vai te oferecer o mesmo conforto hoje em dia é muito caro. Pra você pegar um carro no mesmo naipe, você teria que manter a mesma linha, né? Por exemplo, pegar um Golf aí mais novo, mas a diferença de preço é alta, né? O Brasil oscilou muito o preço de carro aí nesses últimos anos. Então, para você ter um conforto parecido, você tem que pôr muito dinheiro em cima. Pra você pegar carro valor próximo, você sobe de ano, né? Você pega um carro mais novo, talvez você pegue um carro um pouco mais confiável mecanicamente, né? Vou pegar um Gol mais novinho aí, dos últimos, vai ser quase o mesmo preço, mas tipo, conforto... assim, é o carro básico, ele né? Ele vai levar você do ponto A pro ponto B, isso aí não tem dúvida, né? Às vezes você até consegue um modelinho completo aí, mas o conforto em si de banco, espaço interno, o acabamento do painel, que isso é o que mais fala hoje em dia, né? Pega carro novo, aí tem carro aí que hoje em dia custa mais de 100 mil aí, você vai olhar, acabamento de painel é só plástico, aqueles plásticos duro, seco, não tem um soft touch igual esse carro tem. Tem uns que não tem tipo uma pinturinha, tipo um black piano, algum detalhinho mais diferente. É tudo foscão, sem nada de diferente. Não tem detalhe em painel, né? Texturas, né, por dentro. A maçanetinha cromada é dele, original já ou não? Desse aqui não. Esse daí eu coloquei, ela saiu, essa maçanetinha cromada, ela saiu também no Golf Cabrio MK3 né? Que é a junção do carroceria do MK3 com frente e traseira de Golf Sapão, né, do MK4, e por isso que ele saiu 3,5, ele saiu com esse detalhinho cromado, que os Golf Sapão, as A3 já saía com essas maçanetinhas aí, né, com tipo detalhinho que hoje em dia carro novo não sai, né, mano? Não tem muito carro novo aí que deixa a desejar, e mesmo eles abaixando a qualidade dos carros, o carro ainda continua custando muito caro.
Mas é isso aí, galera. Quem tiver bala na agulha, quiser chamar aí, vale a pena. Tem muito... Tipo, ó, o cara vai comprar um carro desse pra montar, além de não achar as peças, né? Além do tempo, o cara vai gastar muito mais do que comprando. Tipo, eu vi hoje, ou ontem, esse farol por 3.600. Você vai comprar um parzinho desse novo, hoje em dia tá caro, dólar sobe, euro sobe, taxa de importação é uma coisa que no Brasil é complicado. Você compra uma peça de R$1.000, chega aqui, ela dobra o preço, vem mais 1.000 de taxa de importação. Aí acaba tipo ficando difícil trazer, né? Uma grade daquela, difícil de achar. A grade também. O aero, quanto que vale esse aero aí? O aero aí, eu cheguei a anunciar só o aero em si, pedindo 3,5 nele. Até onde eu sei, né? Pode ser que tenha alguma peça aí guardada, escondida, que ninguém divulgou. Mas que a gente tem conhecimento, tem 2 no Brasil, Zender, original. Tem o meu e tem mais de um outro conhecido lá. Ele tem um Golf vinho também. Eram 3 peças, uma acabou voltando pra Europa, ela foi pra Portugal. Até tipo os caras de lá é difícil pra achar, né? O cara compra, o cara tá na Europa e compra daqui. Isso, a gente acha que lá vai ter às vezes a roda assim pra comprar, mas é tudo tratando de peça de época, vai sumindo, já não tem mais fabricação. Às vezes os carros sofre acidente, acaba quebrando e vai se tornando cada vez mais raro, né? Aí às vezes o cara pode até ter dinheiro, aí o cara vai tentar montar um carro desse e não acha as peças. Sim. Eu já recebi mensagem de pessoal de fora, já teve um rapaz dos Estados Unidos, teve um outro lá da Alemanha mesmo, que mandou mensagem perguntando se eu não vendia o aero, né, uns anos atrás, na época eu não tinha intenção de vender o carro nem nada, então eu dispensei, mas você vê que o pessoal até lá fora procura, né, então algumas coisinhas, assim como tem dificuldade aqui no Brasil, lá fora também tem para encontrar, né. Carro aqui, se o cara pegar e der um banhão de tinta nele, fica nível carro de exposição, né? Tem tudo dá uns catadinhos, né? Tudo de melhor do MK3. Às vezes o cara colocar um banco de GTI, alguma coisa assim. Isso. Até um negócio que eu tive um bom tempo tive vontade de fazer, colocar os banquinhos do GTI MK3 mesmo, que ele tem um detalhinho colorido, né? Um xadrezinho colorido no banco. Mas também cada vez ficando mais caro, difícil de achar o banco inteiro, né? Você acha aí alguns para reformar, aí não acha o tecido original. Você até colocou um, né? Você tinha falado pra mim de couro, mas depois não tava muito bom. Eu cheguei a montar esses banquinhos de GTI, é um pouquinho mais concha ali na parte da perna, tudo, mas também tinha que reformar tudo, aí nunca, só tinha o par dianteiro. Acabei voltando do GLX mesmo, que é um excelente banco aí, a parte de conforto. É até melhor do que do GTI, na parte de conforto. Aí voltei o original de novo. Mas é isso aí, galera. Então esse aí é o Golfão do Felipe. Manda aí no grupo do WhatsApp de carro, de Golf que vocês têm aí pra galera ver. Quem quiser o adesivo, tem o link aí. Esse aqui é o holográfico normal. O holográfico normal ele é um pouco mais discreto, mas ele ainda tem o brilho, né? Estão a todo vapor, são as últimas unidades. Hoje, dia 8. Funciona na caixinha de ferramentas, viu? Vi. Deixa eu ver se tá virado lá de você. Tem as bagunças minhas aqui. Tem um outro adesivo aqui. Deixa eu virar ele pro outro lado que ele pega. Não, dá pra ver aqui. Deixa eu virar aqui, que é melhor. Eu vou virar a caixa. Adesivo Midnight Runners. Tem atrás ainda? Não tem, eu tirei. Ah, você tirou os de trás. Eu tirei, deu uns 5 minutos, eu arranquei tudo que tinha no vidro aí. Mas tinha um aqui também. Tinha. Mas é isso aí, galera. Então deixa um like aí, compartilha, comenta aqui o que vocês acharam do carro. Se for vender mesmo, eu deixo o link na descrição. O pessoal chama lá. E é isso aí. Fica com as imagens dele aí. E valeu.